Amém. Boa noite, Central. Gente, que orgulho. Olha, eu só queria confessar aqui que eu vou tomar água naquela taça que a minha mãe comprou lá, né, aqui para a igreja. Então, eu vou ficar muito orgulhosa. Peraí, se eu vou tomar água na taça, porque essa taça é muito chique. Ó, peraí. Verdade, gente, aqui a água é diferente. Diferente a água nessa taça aqui. Boa noite, como eu já disse. Ui, começou, viu? Estou levemente nervosa, só um pouquinho, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo nessa noite. Deus vai falar com você que está em casa. A transmissão é virtual, mas a presença é real, viu? Que você se conecte com Deus, mesmo através do celular, da televisão, do computador. E eu tenho certeza que Deus vai surpreender as nossas vidas nessa noite. Eu queria orar por você, mas que a minha oração não seja a oração da sua vida, mas que enquanto você ora ao Senhor, você entregue a sua vida a Ele. Que não seja através da minha oração que você possa entregar seu coração, mas que você decida de todo o coração entregar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, seu trabalho. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra o meu coração. Espírito Santo, trabalha em mim o meu caráter, aperfeiçoa em mim a unção que o Senhor tem derramado sobre mim. Espírito Santo, sopra o teu vento poderoso nesse lugar. Espírito Santo, nós declaramos a tua poderosa presença, a tua majestosa presença. O Senhor é suficiente, como foi muito bem declarado aqui nessa noite em adoração. O Senhor é suficiente, Jesus, e nós não precisamos de mais nada, porque quando você chega, tudo muda. Aquilo que é quebrado se reconstrói, aquilo que é feio se torna lindo, aquilo que está despedaçado, o Senhor é poderoso e eficiente, Deus, em reconstruir, Pai. Nós nos colocamos a nossa vida diante do Teu altar, assim como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Refaça-nos de novo, Deus, nessa noite. Nos faça voltar ao primeiro amor, se necessário. Nos faça voltar, a Deus, a busca incansável pela Tua presença, em que as horas se vão, mas o Senhor continua sendo suficiente. Nós queremos honrar, ó Deus, a Tua poderosa presença. Quero honrar esse auditório, quero honrar, ó Deus, esses pastores, quero honrar o time de servos, quero honrar todos os líderes da Central, e eu creio que o Senhor nos chamou para este tempo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma palavra... é muito bom. Peraí, só um minuto. É porque eu sou aleatória, gente. Eu tenho TDAH. Muito bom ver as mães do Instituto, ver aqui, ó, a Alessandra, a Fernanda, ver as meninas. Estou muito orgulhosa, gente. É isso aí, ó. Através da justiça social, falando sobre o Evangelho do Reino. Mas nós vamos falar hoje sobre Lucas 1, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, a partir do versículo 5. Nós vamos falar sobre improváveis que vivem uma promessa, ou vivendo uma promessa, né? Hoje nós iremos meditar sobre uma história que a Bíblia relata, e é muito interessante. Confesso que eu já li ela algumas vezes, mas, né, a gente passa, lê, e depois Deus nos faz voltar nela de novo. E nesse capítulo de Lucas 1, ele fala sobre a história de um casal que vivia totalmente, né, sendo improvável pela sociedade, sendo improvável por eles mesmos, mas que Deus derramou uma promessa. Versículo 5, já abriu aqui. Essa comunicação é perfeita, não é porque é meu time, não, mas é perfeita. Vamos lá, lê comigo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando na hora de oferecer incenso, o povo todo estava do lado de fora orando. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que tudo isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses, não saiu de casa. E ela dizia: isto é, obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favorável, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Bom, nós vemos aqui a história de Zacarias e Isabel, um casal que, no contexto, né, da história, Isabel era conhecida como prima de Maria, né, a quem gerou Jesus. E é aquela mesma história quando Maria sai da sua casa, vai visitar sua prima, e quando Maria coloca a mão no ventre de Isabel, o João ali no ventre se remexe, porque sente a mesma presença do Senhor, sente a presença do próprio Jesus. Então, esse casal me ensinou algumas coisas muito, muito improváveis, mas grandes coisas poderosas. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu pesquisei no dicionário, né, o que era o significado de improvável, conforme o dicionário. E diz assim: que tende não acontecer, que pode não ocorrer, incerto, que não se consegue provar, ou impossível, ou inacreditável. Lendo a história de Zacarias e Isabel, entra exatamente nesse contexto aqui do dicionário. Não pode acontecer. Por quê? Isabel, ela era estéril. E hoje, né, você faz fertilidade in vitro, você faz outras coisas. Mas naquele tempo era, você é estéril, você não pode gerar filhos. E é isso, e acabou, você vai casar, mas você não pode ter filhos. Só que Jesus, ele é especialista em ressignificar histórias, amém? E eu não sei você, mas eu era uma improvável, completamente improvável. Quebrada, machucada. E Deus olhou um dia para mim, assim como olhou para Isabel. E Ele olhou com um olhar favorável para mim. E eu tenho certeza que tenha sido com você aqui também. Na verdade, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas permita que Deus olhe para você. Permita que Deus olhe para o seu coração nessa noite. E se ele estiver quebrado, a minha oração é que venha uma unção de cura sobre você nessa noite. Que uma unção poderosa dos céus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e toda a sua descendência. E eu era um improvável de Deus. E enquanto a Júlia estava cantando, né, que foi
poderoso, quando ele diz, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu lembro da primeira vez que eu coloquei os meus olhos no Senhor, quando Ele olhou para mim. E eu estava conversando com as minhas amigas hoje, e eu me lembrei de quando eu fui na minha primeira viagem missionária, sem saber que era uma viagem missionária, lá em 2016, isso há quase 8 anos atrás. E elas, eu nunca não sabia quem eram elas, e elas falaram assim, olha, a gente quer orar por você, porque você não conhece ninguém da igreja, então a gente sentiu no espírito, e na época estava a Jéssica da Maura, Aline, Brenda, Monique, Kate, todo mundo. E ali elas me colocaram no meio, bem do manto, porque elas são do mistério. E elas começaram a orar por mim, começaram a profetizar sobre a minha vida. Eu estava em depressão, tomava remédio controlado, tinha crise de ansiedade, automutilação. Mas Deus, naquele dia, decidiu mudar a minha vida. Deus pegou uma improvável, que continua sendo, mas decidiu transformar para o louvor da glória dEle. E se você se encontra improvável, Deus é especialista em pegar aquilo que é loucura para o mundo e transformar para a glória dEle. Sabe? Então, a gente entende com Isabel e Zacarias que Deus é especialista em ressignificar histórias. Quero te dizer que o que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. Não vai ser pela força do seu braço. E essa história nos diz muito bem sobre isso. Porque eu acredito que Isabel e Zacarias tenham tentado inúmeras vezes ter filhos. E por muitas das vezes deve ter frustrações nessa história. E eu fico imaginando todo o cenário, né? Quando eu leio a palavra, eu fico imaginando todo o cenário. E eu acredito que certamente Isabel poderia ter muitas frustrações, porque não conseguia gerar. Mas o que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. E não é pela nossa força. Não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E João Batista, né, mesmo ali, antes de ser gerado no ventre de Isabel, ele foi prometido que ele seria aquele que seria a voz no meio do deserto. E nós vemos muito bem toda a trajetória de João, como ele foi extraordinário em tudo aquilo que ele fez, muito direto, muito reto. Eu acho que João Batista era um desão, não é, pastor Dudu? Você acha que é? Eu acho que ele é um desão, direto, reto, papum, raça de víboras, vocês são... Mas ele foi prometido. E ele foi cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. E aí nos lembra, né, Salmo 139, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Amém? Gente, eu trouxe uma cola aqui bem grande. Você vai ficar aí muito tempo, porque eu comecei atrasada, tá? Então eu tenho tempo, tá bom? Mas com a vida dos seus pais, né, o legado dos seus pais, nós aprendemos sobre Zacarias e Isabel a ter um coração obediente. Mas não uma obediência que é obediência, mas uma obediência radical. Uma obediência que quando Deus manda fazer, você faz. E eu não sei se você já teve essas experiências com Deus, assim, fulano, você vai lá e ora por aquela fulana lá e fala, Deus, mas eu vou orar por quem? Eu não tenho nada. E aí você vai naquele impetuoso, assim, naquele mover, e ali você começa a liberar algo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ou quando Deus manda você ir pedir perdão, que é um processo aí, né? Pedir perdão para outro fulano, e você fica assim, Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas quero te lembrar que quando você decide obedecer o Senhor, você colhe muitos frutos. Frutos de justiça. Você decide viver uma vida obediente e uma vida de obediência radical a Ele. E se você hoje se encontra não com a sua obediência radical, porque ter uma obediência normal, tudo bem. Mas o que é ter uma obediência radical? É Deus mandar e você fazer mesmo quando você não quer fazer. Sabe? É porque, vendo as mães aqui do instituto, às vezes a menina fala assim, vai lá, menino, não fica correndo dentro do auditório da central, não fica correndo aqui. E aí as meninas ficam correndo, e aí ela, menina, eu já falei para você não fazer isso.
E aí, na hora, prontamente, elas já vão para a recepção e ficam ali esperando a aula acabar. Ou seja, ter uma obediência radical. Ter uma obediência sem ter plano B, sem ter outras oportunidades. Você tem que fazer e amém. E aqui nós vemos que Zacarias, no versículo 8, diz assim: certa vez, estando de serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio. Ou seja, se ele foi escolhido por sorteio, imaginando eu, ele poderia falar não, certo? Ele poderia, tirei o nome aqui, Zacarias, não quero participar. Mas Zacarias, a Bíblia fala que eles tinham uma obediência irrepreensível. Eles foram encontrados justos diante do Senhor. Então, quando ele foi escolhido ali para servir como sacerdote, ele disse: não, eis-me aqui, Deus, eu estou indo, vamos nessa e vou fazer o que precisa ser feito. Porque eu acredito profundamente que Deus não só queria tratar a esterilidade de Isabel aqui, mas Deus queria tratar a esterilidade de Zacarias também. Porque antes mesmo de você gerar no físico, e eu tenho muito isso como um exemplo, né, que é com os meus pais aqui, a Daiane, o Rodrigo, que antes mesmo deles gerarem a Ana Clara, eles precisavam gerar no espírito. E minha mãe fala que antes mesmo ela tinha muitas filhas e ela não se via como mãe delas. Mas o momento que ela entendeu o propósito de cuidar de inúmeras meninas foi quando Deus entregou a vida da Ana Clara. E ontem nós celebramos o aniversário dela, foi extraordinário. E você vê a potência que ela é na mão de Deus. Essa menina cantando, é porque ela é muito tímida, mas essa menina cantando, vocês vão ficar, olha isso, olha, vocês vão ficar chocados. Mas antes mesmo da gente gerar no físico, a gente precisa gerar no espírito. É aquilo, né? Às vezes você fala assim: Deus, eu quero muito ter uma porta de emprego aberta para mim. Eu quero muito fazer um curso, não sei lá do quê. Mas você, às vezes, não tem nenhuma carteira de trabalho. Eu quero falar isso como Deus falou comigo. Eu quero ir para as nações, irmão, mas eu ainda não tirei meu passaporte. Mas tudo bem, eu vou tirar meu passaporte, né, Edivaldo? Eu vou tirar meu passaporte. E a vida de Isabel e Zacarias nos ensina isso. Aquilo que precisa ser gerado no físico vai ser gerado no seu espírito. Eu lembro que quando o pastor Marcelino, a Roberta e toda a sua família notificou que eles iriam para o sertão, né, como uma obediência radical ao Senhor, foi muito desafiador e ainda é desafiador, mas Deus precisava gerar algo no espírito deles e do coração da igreja. Para que hoje a gente possa, né, nós temos contemplado tudo aquilo que Deus tem feito no sertão. 4 bases missionárias abertas. Mas se eles não tivessem tido essa posição de obediência radical, talvez a gente não desfrutaria do ano da expansão. Porque Deus precisava expandir dentro do coração da igreja para que todos possam ver, todos pudessem ver aquilo que o Senhor irá fazer através de nós. Amém? Então, Deus gerou isso no espírito do nosso pastor, dos nossos pastores, né? Porque foi um desafio tanto para o pastor Dudu, quanto para o pastor Rodrigo, a Daiane, a Juliana. Mas que eles precisavam entender no espírito, gerar no espírito, enquanto o físico ainda não acontecia. E eu tenho certeza que é só o início daquilo que a Central vai viver. Amém? E Deus nos ensina que quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós somos escolhidos por Ele, nós passamos por um processo de espera. Zacarias foi escolhido por Deus para ir servir como sacerdote. Eu imagino que, né, Isabel ficou em casa. Imagina aquela situação dela esperando o marido, né, e aqui depois vai dizer que depois de 5 meses ele voltou para casa. E eu imagino que avançada de idade, você já fica assim, né? Tá com o pé na cova, né? Não sabe, né? Tá ali para morrer a qualquer momento. Mas Deus nos ensina que há poder na espera. Há poder em esperar no Senhor. E como o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre isso. Oh, gente. Isso aqui não é aliança de casamento, tá bom? Não é uma aliança de casamento. Mas Deus tem me ensinado a esperar no Senhor.
E não só falando do lado matrimonial, mas esperar. Porque existe poder quando você espera no Senhor. E esperar no Senhor não é ficar parado, mas esperar no Senhor é se mover enquanto Ele pede para você esperar. Quando Deus nos escolhe, Ele nos enche de vida para que possamos gerar vida em outras pessoas. Isabel e Zacarias esperavam no Senhor, mas se viam sem esperança devido à realidade deles. Talvez, queridos, você esteja aqui hoje totalmente oposto às promessas que o Senhor tem para a sua vida. E Deus te pediu para esperar. E você fica assim, Deus, mas, né? Adianta, Senhor. Mas as promessas do Senhor, independente da circunstância, independente da sua realidade, independente da sua estrutura, elas se cumprirão. Basta nós esperarmos. Porque eu acredito que, assim como o pastor Marcelino teve que esperar esse processo de ir para o sertão e depois Deus liberar olha, esse ano será o ano da expansão. Eu acredito que ele teve que esperar uma resposta de Deus, um mover dos céus, para que Deus liberasse uma palavra. Para que Deus liberasse um direcionamento para 2024. E talvez você está esperando ainda Deus liberar uma palavra para a sua vida em 2024. Mas, às vezes, você pode estar distraído e Deus já liberou uma palavra para você há muito tempo. É ano de romper. É ano de conhecer o meu coração. É ano de você se aprofundar na palavra. É ano de você se tornar um líder de célula. É ano de você ser chamado por Deus. É um ano de você servir no time de servos. É um ano de você sair da sua zona de conforto. É um ano de você assumir aquilo que eu tenho para a sua vida. Só que você continua distraído, achando que Deus está pensando em liberar uma palavra. Mas Deus já liberou um destino para a sua vida. Aqui na história de João Batista, Deus já tinha liberado um destino para ele, antes mesmo dele ter nascido. Deus já liberou um destino para você. Enquanto você espera. Só que enquanto você espera, você está distraído ou está atento àquilo que os céus estão dizendo ao seu respeito? Os céus estão soprando o seu nome. Deus está declarando sobre você um tempo de frutificação poderosa. Um tempo de crescimento. E isso eu falo referente à central. Deus já soprou o ano de crescimento a nós. Deus está soprando, líder, sobre a sua vida. Um tempo que você irá romper com todas as crenças limitantes que foram geradas dentro de você. Deus quebra todas as barreiras. Deus quebra tudo aquilo que você acha que é empecilho para você crescer e para você frutificar. A célula do Jobson e da Maura, né, vai agora para 3 multiplicação, Maura? 3, né? E eu lembro que conversava com o Jobinho antes, Sol, célula vai ter que multiplicar, a gente tem que levantar líder, a gente tem que levantar anfitrião, e é desafiador mesmo, porque esperar esse processo de frutificar, de multiplicar, é desafiador. E hoje nós vemos uma congregação, né, pastor Dudu, naquele prédio? Uma congregação de quase 40 pessoas e vai multiplicar em 3. Porque é ano do crescimento, é ano da expansão. E se você não se mover conforme aquilo que o céu está dizendo, você vai ficar para trás, meu amigo. Você vai ficar para trás. Porque Deus está movendo os céus. Há um tempo atrás, domingo atrás eu estava falando com a Eliane, né, e o Fernando falando, olha, Deus está movendo a adoração sobre nós. Só que às vezes a gente fica distraído. A gente fica assim, vida. Pastor Dudu. Céus. Mas Deus está movendo sobre nós. E em nós. E você precisa crer e caminhar nessa promessa. Você se encontra improvável? Deus escolhe os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Afinal, a central não é uma igreja improvável, gente. Dentro de uma rua, numa periferia em Carapina Grande. Mas Deus é especialista nisso. Deus pegou a central, enviou para Felixlândia, enviou para o sertão e vai enviar para as outras nações, e assim eu creio. Para a praia, a central... Nossa, gente. Mas, inclusive, Jaguaré, porque, inclusive, está tendo agora culto da central praia poderoso, porque Deus está expandindo as nossas raízes, como nós vimos aqui na conferência de mulheres.
Deus está expandindo, e eu tenho certeza que de Jaguaré vai abrir a outra linha central. Eu tenho certeza disso. Porque é ano do crescimento e Deus está movido sobre nós, assim como moveu sobre a vida desse casal. Amém? Gente, acho que está indo, né? Está indo, né, pastor? Está fluindo? Amém? Eu lendo aqui, e aí, quando o anjo encontra com Zacarias, né? Ele fala assim: chegando a hora... Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Eu peguei essa frase de a sua oração foi ouvida. E Deus ministrou tremendamente ao meu coração. Sabe, porque às vezes a gente tem orado, a gente tem batalhado por guerras, a gente tem batalhado por situações, e a gente acha que Deus não está escutando as nossas orações. Para que eu vou orar se Deus nem está respondendo? Mas eu tenho certeza no meu espírito, que Deus colhe todas as nossas orações. E no tempo oportuno, Ele fará acontecer. Então, talvez você ache que a sua oração não está sendo ouvida. Mas você está sendo ouvido, sim, porque Ele é fiel e Ele é um pai bom. A vida desse casal me inspira muito, porque a Eliane lutou por muito tempo para que o Fernando encontrasse Jesus. Ela orou muito e batalhou muito para que o Fernando encontrasse e fosse esse homem de Deus que ele é. Inclusive, né, gente? Você viu que ele quase não ficou em pé aqui, né? Tadinho, Deus veio com força aqui sobre ele. Mas às vezes você está batalhando e achando que Deus não está escutando, e aí você para, você morre. Mas Deus libera uma palavra sobre você nessa noite. Continue batalhando, continue orando, continue crendo, porque o Senhor está ouvindo a sua oração. Nós travamos guerras desafiadoras e que somente serão vencidas pelo poder do Espírito. Deus tem escutado as suas orações. Deus tem movido sobre você. Amém? Nós aprendemos também com a história de Isabel e de Zacarias que os improváveis têm uma visão eterna. Deus derramou uma visão sobre nós, e nós sempre fazemos os processos de revisão aqui, né, pastor? Através também da nossa escola, nossa academia de excelência, porque a visão vaza. E se a gente não tiver cuidado, nós temos que ter muito fixo em nós mesmos, em nossos corações, que se a gente não ter a visão eterna de Deus sobre nós, nós nos perderemos. Deus tem uma visão eterna para a sua vida. E você precisa receber isso, porque assim como essa história nos ensina que quando Zacarias voltou-se e saiu do ambiente ali da glória do Senhor, o povo percebeu que ele teve uma visão. Deus derramou uma visão sobre você, Deus derramou uma visão sobre nós. Sol, mas e se não acontecer? Sol, e se não nada mudar? A visão eterna de Deus continua. E qual é a visão eterna? É morar com Ele. É viver com Ele, é adorar a Ele, é servir a Ele. A visão eterna de Deus é que nosso coração precisa estar diante dEle. Deus, eu me prostro a Ti. Eu declaro a Sua santidade. Eu declaro que eu pertenço ao Senhor. Vai vir desânimo mesmo, vai vir desafio mesmo, vai vir batalha mesmo, crente. Vai vir mesmo. Mas Deus derramou uma visão eterna sobre a sua vida. E você precisa segurar essa visão. Você precisa ter os seus olhos fixos no Senhor, para que essa visão não se perca. Porque aqui, Zacarias teve uma visão. E se ele não tivesse permanecido com essa visão fixa, talvez não aconteceria o nascimento de João. E nós aprendemos com a história deles. Nós precisamos ficar firmes na visão eterna que Deus soprou sobre nós. Que Deus desceu sobre nós e revelou.
Se os líderes da central não terem uma visão eterna de crescimento e de expansão, que não se compete a este tempo em específico, mas para aquilo que Deus irá fazer, a gente não vai crescer. Se você não tem uma visão que a sua célula é um lugar de você ser confrontado, de você ser tratado, de você crescer, de você buscar o Senhor, você vai desistir da célula. Mas quando nós entendemos isso, nós buscamos o Senhor com essa visão eterna de conhecer o coração de Deus e ser transformado pelo seu poder, nós permanecemos, nós caminhamos com o Senhor. Nós trilhamos a jornada do conhecer o coração dele. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 6, 19 e 22. Diz assim, comunicação top. Não acumulem para vocês tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque, sabe, nós às vezes ficamos tão limitados a esse plano terreno. Nós ficamos tão limitados. Meu trabalho, eu acordo, eu vou trabalhar, depois eu volto para casa, faço janta. Se você é casado, eu faço comida para o meu esposo, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa. E nós ficamos nessa rotina. Mas às vezes, às vezes nós só permanecemos nela e esquecemos daquilo que Deus tem soprado sobre nós. E eu não estou falando que Deus não valoriza o ordinário. Pelo contrário, Deus valoriza o ordinário. E Ele trabalha nesses dias ordinários, onde só temos a nossa rotina para fazer. Mas é que a gente não pode perder o foco dos céus nos nossos dias ordinários. Você não nasceu somente para trabalhar. Você não nasceu somente para gastar a sua vida ali, para receber o Pix do trabalho, que aí depois já vai embora em 1 minuto, porque você paga a conta. Mas você nasceu para conhecer o coração de Deus. E você precisa focar nisso. Porque quando Zacarias foi escolhido pelo Senhor, quando Zacarias foi separado pelo Senhor, ele poderia ter continuado na sua vida a rotina, porque ele era obediente, ele tinha um olhar justo diante de Deus. Então ele poderia continuar na rotina. Não, eu não quero ir mais profundo aqui não. Deixa eu aqui continuar aqui, tá ótimo que eu e Isabel, nós não vamos ter filhos, vamos morrer aqui mesmo. Mas Zacarias decidiu viver um plano eterno com Deus, decidiu ir mais fundo, decidiu sair das águas que iam até os pés, para que ele perdesse o controle. Deus tem uma visão eterna para a sua vida, querido. E você precisa crer nisso. O que você vive hoje não define o que você vai viver amanhã. A sua trajetória na sua infância não vai ser aquilo que você vai ser para sempre, porque Deus quebra decretos, palavras de maldição, Deus quebra tudo aquilo que foi lançado sobre a sua infância. Deus, quando Deus te escolhe, Ele trilha uma nova jornada para a sua vida. Ele faz o órfão habitar em família. Ele faz a mulher que chorava encontrar em alegria. Ele faz a estéril ter filhos. Então, Deus decide sobre a sua vida. E você precisa se apegar a isso. A essa visão eterna dos céus. Não se apegue a esse mundo. Você não é daqui. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo que tudo destrói, que tudo acaba. Que vem uma chuva e derruba carro, derruba casa, derruba árvore, derruba tudo. Mas nós somos do céu. E para lá nós voltaremos. Mas enquanto esperamos, nós decidimos ficar com os olhos fixos no Senhor. Amém? E eu já estou encerrando. Olha lá isso. Foi rápido.
Mentira, não estou encerrando não. Eu vi aqui a folha, não estou não. Com a vida de Zacarias e Isabel, nós aprendemos que improváveis escolhem. Nós temos livre-arbítrio, amém? Apesar que eu, particularmente, na minha individualidade, acredito que quando você caminha com Deus, tem vida com Deus, você não tem muito, né, um livre-arbítrio aí. Mas amém. E ali, Zacarias, após receber a promessa, receber a visão que Deus tinha sobre ele e sobre a sua família, ele poderia ter voltado para casa, não poderia? Poderia falar, não, olha, minha mulher vai engravidar, né? Eu preciso estar em casa, eu preciso, né, viver lá com a minha esposa, né, pessoal? Só que Zacarias decidiu continuar servindo ao Senhor como sacerdote. Aqui nos versículos fala: enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E aí isso me lembra muito uma coisa. Nós estamos em serviço aqui na terra. E quando completar o serviço, o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar, nós voltaremos para casa. Só que nós estamos em serviço. Por isso que você não pode baixar a guarda. Por isso que você precisa ter uma visão eterna dos céus. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. A vida de Zacarias também nos ensina que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Eu não sei você, mas já teve situações em que eu presenciei de que eu não vou para casa não, porque eu tenho que fazer... Eu não vou para a igreja não, eu não vou para a célula não, porque eu tenho que cuidar das coisas de casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que amanhã acordar cedo, porque eu tenho que pagar a conta do outro dia. E aí nosso coração fica inquieto, nosso coração se turba, porque a gente acha que tudo que nós fazemos depende de nós mesmos. Só que Zacarias nos ensina que enquanto ele cuidava das coisas do Senhor, o próprio Deus cuidava da sua esposa, o próprio Deus cuidava da sua casa, o próprio Deus cuidava da roça ali, cuidava das suas terras. Porque é Deus que cuida das suas coisas. Você não precisa se turbar o seu coração, ficar com medo se amanhã você vai ter que te comer, porque é o Senhor que põe o pão na sua mesa. É o Senhor, querido, que abençoa a vida do seu patrão para te dar um salário. É o Senhor que faz você acordar amanhã. Então, quando você decide escolher e viver para o Senhor, cuidar das coisas dele, Ele tem cuidado das suas. Ele tem decidido afirmar um propósito. Essa semana nós tivemos uma experiência na célula. Quase. Nós tivemos uma experiência na célula. O Breve ficou com medo ali, que eu ia derrubar o púlpito. Tivemos uma experiência na célula em que, na hora do lanche, não tinha o lanche suficiente, porque eu tenho 14 meninas na minha célula, né? Não tinha o lanche suficiente. E as minhas, tia, a gente não vai comer muito. E eu falei, acalma o coração de vocês. Vamos orar aqui? E aí elas oraram. E eu falei, Deus, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos cantar ao Senhor, crendo que no próxima escala do lanche, a gente vai ter uma mesa farta. E eu falei, amém, meninas? Ela, amém, tia, eu creio. E foi muito engraçado, porque aí passou outra semana, né? Na outra terça-feira, cada uma trouxe o lanche e ficou o balcão ali cheio de comida. Pão de queijo, pipoca, bolo, porque eu não posso fazer um feijão tropeiro naquela célula, porque as meninas não comem. E aí ela fala, tia, você viu que Deus proveu o nosso lanche? E aí eu ensinei para elas, imagina se a gente ficasse batalhando ali, ai Deus, o Senhor não mandou o lanche direito, nós não temos lanche. Mas nós decidimos buscar o Senhor, adorar a Ele, crendo que Ele iria prover, crendo que Ele iria se manifestar, assim como manifestou na vida dessa família.
O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E você precisa se apegar nisso. Amém? Eu estou falando amém porque eu lembrei de você estar aí, pastor. Por isso. Foi muito bom. E aí a reação delas é... E agora, toda vez que elas veem alguma coisa do lanche, elas falam assim, tia, Deus vai prover o lanche. E ela só tem de 8 a 14 anos. Deus prover todas as coisas. Então eu quero que você vire para o seu irmão aí e fale assim, Deus é suficiente, capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. E muito mais poderoso para suprir o que você precisa mediante a essa jornada. Deus é capaz de suprir o que você precisa. Amém. Deus irá fazer. Jesus é a nossa boa notícia. Você foi escolhido, mesmo sendo improvável. Mesmo que ninguém te dava o benefício da dúvida. Essa menina aí, por exemplo, a minha mãe, antes de falecer, ela era alcoólatra. Só que naquela época, né, há 14 anos atrás, não se tinha o título do alcoolismo porque não se tratava isso profundamente. E pelo caminhar, né, das carruagens, eu poderia se tornar uma alcoólatra, certo? Porque, pasmem vocês, se assustem vocês, eu comecei a beber muito cedo. Eu comecei a beber com 9 anos de idade. Só que Jesus olhou para mim. Ninguém dava o benefício da dúvida. Eu acho que ela lembra de mim, ela ali, ó, a mãe da Thalita. Ninguém olhava para a menina seca, porque agora eu estou gorda, mas eu era seca. Ninguém via que eu poderia ser algo. E não que eu seja muita coisa, entendeu? Mas Deus olhou para mim. E eu gosto muito que meu pai fica me zoando e fala assim, aquela menina veio lá de Santo Antônio de Jesus, lá no meio da roça, do Agreste do Sertão. E trouxe para a cidade grande, para se tornar uma potência nas mãos de Deus. E assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer com você nessa noite. Deus te vê na sua improbabilidade. Deus te vê quando ninguém te vê. Você foi gerado com um propósito. E você precisa ter essa visão eterna dos céus. E enquanto eu montava essa ministração, eu ouvi numa canção que tem falado muito ao meu coração. E eu cortei um pedacinho dela e eu queria que você escutasse ela. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez tudo que eu fale aqui, tudo que eu tenha falado aqui, não tenha feito muita coisa. Mas eu acredito poderosamente que Deus, através da adoração, Ele quebra as correntes. Ele revela a graça dEle. Então eu queria que você escutasse essa canção. Eu vou pedir ao Ministério de Comunicação para colocar o vídeo. E eu não queria que você focasse exatamente na ministra que está cantando, mas que você focasse realmente no louvor, naquilo que está sendo entoado. Amém? Vou pedir a comunicação para colocar. Por seu Cristo ressurreto, eu posso todas as coisas. E se a minha vida é só um sopro, eu vivo no fôlego de Deus. E Ele não me empurra, não me pressiona, só me ama.
nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, em nosso Senhor Jesus. Sabe, nada vai te separar do amor de Deus. Ele não mente para você, Ele não te engana, Ele não cria algo para desfazer. Você na sua improbabilidade, você sendo improvável, Deus te escolheu. Deus gerou em você, Deus derramou uma unção poderosa sobre a sua vida. E eu queria que você ficasse de pé e que você realmente entendesse isso no seu espírito. O que Deus derramou sobre você não vai ficar somente em você. O que Deus derramou sobre você vai impactar outras gerações, assim como foi na vida de João Batista. Deus quer liberar algo extraordinário sobre a sua vida. Mas você precisa entender que nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fez na cruz por você. Jesus é suficiente. As marcas de Cristo é suficiente. Ele ter morrido no madeiro é suficiente, querido. E se você não caminhar com essa visão eterna de que Deus e que Jesus sempre será suficiente para a sua jornada, você vai desistir. Mas hoje eu quero te convidar realmente a dar uma resposta com aquilo que o céu está soprando sobre nós. Deus, independente das estações, independente de tudo que passar, independente se eu criar os meus filhos, se eu ter um casamento, se eu ter uma família, se eu ter uma casa, se eu romper com as minhas dores, se eu romper com os meus traumas, eu continuarei olhando para o Senhor, pois o Senhor é suficiente em mim, Deus. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus. Então, Pai, eu oro para que o Senhor derrame sobre a sua igreja uma unção extraordinária, um poder extraordinário. Que o Senhor cure as nossas feridas, que o Senhor restaure aquilo que está quebrado. E que juntos, Senhor, nós possamos adorar ao Senhor, que possamos adorar a beleza da sua santidade, que possamos viver para contemplar a tua presença. E nós cremos que se daqui da terra, quando o Senhor voltar, nós moraremos na eternidade com o Senhor. Nós viveremos na eternidade declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus. Não nos tire esse privilégio de honrar o teu nome. Nós te agradecemos, Jesus. Gastaremos a nossa vida aos seus pés. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém.